Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal Bom Combate. Aqui eu falo sobre ilustrações, interpretação da Palavra de Deus, música e tecnologia. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma situação que está ocorrendo no mundo. Uma notícia que a gente recebeu de ontem para hoje sobre Oscar Pérez, o militar que se rebelou contra Maduro. Na realidade, o que eu vejo nessa situação de Oscar Pérez, ele vive num país onde existe uma ditadura, que é uma ditadura imposta, apesar de a maioria dos movimentos políticos que a gente conhece, socialistas, dizem que não, né? Que não é uma ditadura, ele segue à risca a Constituição, mas nós sabemos que não. Esse Oscar Pérez esse homem é um libertário. É verdade que ele vive numa ditadura e num país em que as regras não dão direito nenhum à população. E tem muitos que já nasceram nessa realidade, e quando uma pessoa nasce numa realidade em que ela não conhece outra, não tem cultura, não conhece história e não conhece outras realidades, porque não tem tanta informação. O estado de miséria é tão grande da população que a população ela não consegue ter acesso a mídias, e as mídias que realmente deveriam informá-las. Deveriam informá-las e formá-las. Mais ou menos o que acontece hoje em relação à comunicação no Brasil. Nós vemos uma mídia que é comprada. Esses dias atrás, a gente viu uma jornalista, não vou citar o nome dela porque também quando eu desacredito de uma pessoa, eu prefiro nem comentar, nem dar muito ibope. Mas a gente viu claramente que um dia anterior, o presidente do país se juntou com o dono de uma emissora grande, onde essa jornalista é contratada, e simplesmente do dia para a noite, ela mudou completamente a opinião dela. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Para entender que o quê? Que houve um acerto financeiro num dia anterior, e no outro dia, se ela emitisse algum tipo de opinião favorável entre aspas, a pessoa que eles não queriam que ela emitisse opinião favorável, ela certamente perderia o emprego e financeiramente ficaria na mão sei lá, da vida e das coisas que ela deveria fazer para ganhar o seu pão de cada dia de uma forma lícita. E é isso que nós temos visto no Brasil já há muitos anos. E eu vejo esse Oscar Pérez não como um cara que estava agindo de uma forma correta, porque, infelizmente, a realidade de uma ditadura em que o povo não tem como reagir de maneira nenhuma, onde as urnas não são respeitadas, ou são de alguma forma burladas, acaba acontecendo isso com o país. Eu peço a Deus para que o nosso país não entre, já está nesse rumo, mas possa tomar um novo rumo de alguma forma, e que não tenha derramamento de sangue. Eu gostaria de apontar para uma pessoa que lutou licitamente contra um regime, que o apóstolo Paulo, é dele que eu vou falar. Ele lutava, eu vou até colocar no título desse vídeo, como o apóstolo Paulo, o libertário dos céus. Então esse homem, ele não lutava pelo governo terreno, ele não lutava por direitos, apesar de nesse texto aqui,
ele ter usado com muita sabedoria o poder do direito que era concedido a ele, da sua própria defesa, que já era um direito constituído naquela época. A pessoa poderia se auto-advogar para que pudesse explicar os motivos do problema que estava ocorrendo no judicial naquele momento, que o problema de Paulo era simplesmente que ele tinha entendido as letras, né? As letras que estava escrito nas escrituras, e estava passando isso à frente, estava lutando por isso, por esses valores, né? Totalmente. E aqui Paulo, ele procura se defender de uma forma muito sábia, chega a quase convencer as pessoas que estavam ali de que ele deveria ser solto a favor do que ele estava pregando. Eu vou ler para que a gente possa ter uma visão, né, do que está acontecendo nesse momento. E o título que eu coloquei é Paulo, o libertário dos céus. Paulo está discursando perante o rei de Agripa, o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses palavras em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavras em tua defesa. O direito romano. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, acima de tudo, a palavra mormente diz, porque és versado em todos os costumes e questão que há entre judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Na realidade, o rei Agripa conhecia a cultura judaica. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião, ou seja, ele era radical mesmo, né? Paulo era um radical, fariseu. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Ou seja, Paulo tinha uma interpretação de que Jesus era o cumprimento da promessa. E ele vai falar: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu estou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes estavam o meu voto quando os matavam. Ou seja, Paulo tanto matava quanto dava o voto para que eles pudessem ser mortos. Muitas vezes os castigueis por todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Ou seja, Paulo ficava irritadíssimo porque os crentes não blasfemavam, apesar de toda a situação severa que Paulo colocava sobre esses homens. 12. Com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo ao caminho fora, vi uma luz mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Paulo fala sobre uma luz que envolveu a todos, não só ele.
é que todos se prostraram, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus falando com ele em hebraico. Dura coisa é recalcitrares, é resistires contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem me persegues. Mas levanta-te e firma os seus pés, porque por isto te apareci, para constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Engraçado que esse texto ele mostra que Jesus faz uma promessa para ele sobre aparecer novamente. Pode ser uma interpretação dúbia pela tradução, mas isso não importa agora. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, aí Paulo acaba de falar, que é interessante que, interrompido por Festo, dizendo essas coisas, já no 24, dizendo essas coisas, em sua defesa, Festo interrompe em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Festo fala para ele: cara, você leu muito, você é um cara muito douto, tem muita cultura, só que você está começando a delirar por causa, provavelmente porque tu leu muito mesmo. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo, aí isso aqui a gente acaba aqui no 25. Eu vou ler o 30. A essa altura levantou-se o rei e também governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte. O rei, na realidade, no 27, ele diz que provavelmente ele poderia ter até acreditado, porque com tanta veemência que Paulo estava falando, anunciando ali o que ele acreditava, a interpretação dele da lei, que o próprio rei ficou balançado a se converter a Cristo. Mal não comparando, Paulo estava sob um regime em que ele não acreditava mais, em que ele estava através de anunciar a palavra, falar das verdades, de verdade, para que pudesse convencer. E a gente vê um outro homem, né, um estilo de homem como o Carlos Pérez, que na realidade ele estava através das armas, né, com as armas em punho, tentando lutar contra um regime. E a gente vê, a gente procura, nós como cristãos, a gente fica se perguntando: será que eu tenho que pôr arma na mão para falar sobre o Evangelho? É lógico que não. Porque existem dois reinos possíveis, dois sistemas possíveis que existem. É o sistema da terra, em que existem sistemas políticos, bons e maus, e existem homens, lideranças boas e más, existem situações em que não vão mudar, infelizmente, por mais que você lute, não vão mudar. E existe uma outra realidade, que é o sistema do céu, que em qualquer realidade dessas, onde você viva, é possível viver. Paulo mostra aqui, em cadeia, preso, por causa do Evangelho. Ele não estava lutando por nenhuma realidade simplista, humana, humanística. Ele não estava lutando por nenhuma ideologia
por nenhum sistema financeiro capitalista ou comunista ou socialista. Ele não estava preocupado com nada disso. Eu acredito que nós devemos nos preocupar sim, porque as armas que nós temos nas mãos é a Constituição, é o voto, apesar de que o voto, eu acredito que o voto no Brasil é muito comprometido pelo sistema que existe hoje. Acho que não deveria nem existir um sistema, um tribunal superior eleitoral. O regime da palavra, ela diz que a gente tem que tentar convencer pela palavra de Deus, através e orar para que o Espírito Santo venha convencer do pecado. E Paulo estava fazendo isso. É interessante enfatizar aqui que, por mais que você tente lutar, a maior luta que você pode ter, e a mais bela e a mais bonita, não é morrer porque você é contra um regime, e não é morrer por uma ideologia, pelo que você pensa. E sim, você que é cristão, você deveria entender que a sua pátria não é essa. Não é a pátria que você vive. A sua pátria é uma pátria celestial. A realidade das coisas, elas mudam com o tempo. Para pior, para melhor. E muitas vezes você fica 5 anos da sua vida lutando. De 5 anos que você lutou, no final você percebe que valeria mais a pena você ter tido menos estresse. A realidade que você tem, né, nesses 5 anos de luta, pode ser uma realidade negativa, um know-how negativo, poderia dizer isso. E frustrante, e que possa trazer marcas em sua alma, decepções, e isso é muito ruim. É bom quando você tem experiências positivas, as negativas te trazem frustrações. Eu sou muito a favor de você escolher um caminho que possa te dar, sim, pela uma verdade maior, né? Pela uma realidade maior, possa te dar frustrações. Tudo bem. Mas aí é bom você fazer uma pergunta. Será que vale a pena eu me estressar, lutar por isso nesse momento? Então seria interessante sempre você, antes de lutar pelo que você pensa, pelo que você acha correto, você ver se vale a pena naquele momento lutar. Nós tivemos, historicamente, né, em alguns, eu não vou falar nominalmente dos reformadores, mas alguns reformadores, eles, para poder fazer a reforma, a prática da reforma levou muitas almas, morreram muitas pessoas. Historicamente dizem que morreram mais de 100 mil pessoas. Isso é uma vergonha, entre aspas, porque muitas delas não morreram pelo Evangelho, morreram porque acreditavam em algo que estava errado e estava lutando por contenda, por não gostar da miséria, não gostar do domínio da Igreja Católica entre os reis, imperadores das épocas. Então, e nisso, o que você pensa? Não seria melhor que, se fosse feita uma reforma? É lógico que é muito fácil falar, né? Eu estou sentado aqui e não participei de nada. Participo hoje de uma forma muito mais tranquila, fazendo vídeo, ou falando, ou emitindo opinião. Mas, assim, pensando, hoje é muito vergonhoso ser comparado com regimes totalitários, em que você vê o comunismo matando não sei quantas mil pessoas, e alguém, quando você fala isso para um comunista, para um socialista, ele fala da mesma forma, cara, mas a Revolução Protestante, a Reforma Protestante também matou mais de 100 mil pessoas. Como é que você vai falar de comunismo, socialismo? Então, é nisso que eu me pego. O conselho que eu dou, o conselho que eu fico também, por quê e o que vale a pena lutar? Eu acho que lutar pelo que você acredita dentro da palavra, do que é certo e do que é errado, é uma justa luta, é um trabalho muito bom e é justo.
Nós temos vários regimes hoje religiosos que pegaram a palavra de Deus e tomaram ela como se fosse a Sharia para o muçulmano. A palavra de Deus, ela foi escrita por vários homens, inspirados por Deus, mas Levítico, existe uma parte de Levítico que fala sobre tatuagem, e que no mesmo versículo que fala sobre a tatuagem, que a tatuagem na época, ela não deveria ser feita para marcar nome de pessoas que morreram, e fazer como se fosse uma idolatria, dizendo que você era de um santo, ou dizendo que você estava fazendo aquela tatuagem por quem morreu. Era isso que era proibido. Só que o texto, alguns pastores pegam que é proibido porque não interpretam corretamente o texto. Só que no mesmo texto fala sobre um dono de uma escrava que poderia despojar aquela escrava antes que o marido tivesse relação com ela. Vocês acham isso correto? Está na palavra de Deus. Em Levítico ou Êxodo. Em outro vídeo eu vou falar sobre essa palavra. Mas não é engraçado você pegar o que está dentro da palavra de Deus e dizer assim, ó, pô, isso daí está escrito aí, então beleza, todo dono, todo homem hoje que tiver uma empregada, que ela é empregada como se fosse serva, né? Em outros países até existe, né? Ele poderia coabitar com ela, ter relações com ela. Então isso é a se pensar. A palavra de Deus tem muitas coisas. As filhas de Ló tiveram relação com ele. Está escrito aqui na palavra. Mesmo sendo algo ruim, Deus dá o perdão, tanto que a geração de Ló, ela não foi amaldiçoada e continuou ali. E os filhos de Cão, que olharam a nudez do pai de Noé, eles foram amaldiçoados. Então a gente vê algumas inconsistências, não que a palavra está incorreta, não. Ela está descrevendo a história. Agora, o que fica da Bíblia para nós? Para mim, o Evangelho. Jesus, ele pregava o amor, ele pregava a compartilhar, ao que você que tem muito, ao invés... Eu vejo várias situações que Jesus, ele compartilha. Ele fala para pessoas que têm demais, compartilha com quem necessita. Jesus não estava fazendo uma igreja. Jesus não estava preocupado com uma igreja na terra. Jesus estava preocupado com a verdadeira igreja. Igreja não quer dizer templo, como a gente vê muitos pastores aí que saem de uma igreja, ou presbíteros, ou pessoas que saem de uma igreja e querem formar outra igreja, mas sem se preocupar com o que realmente ele está fazendo, o que é aquilo, que missão é essa que foi dada ao homem. A gente pode perceber isso no dia a dia de Jesus, o amor que ele tinha, o ensino diário, acompanhar, andar com as pessoas e compartilhar. Eu não vejo Jesus falando para nenhum apóstolo e nem colocando isso como um ensino, que você deveria acumular dinheiro para uma instituição, para que essa instituição crescesse, pedra, pau, tijolo. Pelo contrário, Jesus se preocupa com as pessoas. Não adianta você ter uma igreja esbelta, bonita, em que lá pessoas não estão aprendendo a viver o Evangelho, estão com necessidades. Então, eu acho que o pior mesmo para um pastor hoje, uma pessoa que vai fazer a obra, é recusar essa cantada que o Satanás coloca no ouvido dele, de ter uma igreja grande, de querer ter um ministério grande. Por quê? Porque nisso aí a gente vê o quê? Clubes. Eu vejo muito clube. Vejo muitas pessoas que daqui a 3, 4 anos a pessoa não cresceu, não conhece o Evangelho, está no inferno. Eu não costumo querer projetar nas pessoas
e julgar se as pessoas vão para o inferno ou vão para o céu. A minha maior preocupação é entender se aquele tempo que aquela pessoa está passando, a pessoa tem 20 anos de cristão, quanto tempo realmente que essa pessoa mostra a salvação dentro de si e fruto do Espírito Santo? Essa é a pergunta que eu deixo hoje. E é isso que tem que nos fazer um libertário dos céus, assim como Paulo. Seja um libertário dos céus, um homem preocupado com o Evangelho, com o andar com Deus, apesar de você ser a pessoa mais difícil de se lidar. Você mesmo, consigo mesmo, é a pessoa mais difícil. Você tem que entender isso. Porque a partir do momento que você começa a entender que você que muitas vezes causa problema, 80% dos seus problemas, você começa a se desvincular desse protecionismo que você tem em favor de você. E começa a enxergar o homem de Deus que você tem que ser. Eu deixo aqui essa palavra, peço para que você compartilhe esse vídeo, curta o canal Bom Combate no YouTube e dê like nos vídeos para que nos ajude. Amém? Eu vou deixar agora uma oração, uma pequena oração, pedindo para Deus que Ele nos ajude a entender cada dia mais a missão que nos foi dada. Senhor, com essa breve palavra eu te peço para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, limpar o nosso coração, nossas mentes, de toda cultura, toda gama de cultura, todo peso que é colocado em cima de nossos lombos, Pai. A Tua palavra diz que seu fardo é suave e nós, muitas vezes, queremos carregar o nosso fardo porque o Senhor nos promete que carregaria e nós muitas vezes nos agarramos a Ele. Pai, carrega o meu fardo e o fardo das pessoas que ouvem nesse momento e nos dê o fardo leve que o Senhor tem nos prometido, Pai. Eu te peço que o Senhor nos ajude a entender a missão, a sermos homens e mulheres comprometidos, Pai, com a sua verdade, a verdade do Teu Evangelho, e não lutar por coisas carnais, terrenas, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Te agradeço pelas famílias, Pai, pela minha família, pela família da minha esposa e por todos que nos cercam, Pai. E te peço pela família, o familiar, de todas as pessoas que estão ouvindo, compartilhando. E